Olá, Ana. Oi, Ju. Oi, Ana, tudo bem? Tudo? Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem. E você a mim também? Também. Tá bom. Eu coloquei você como host, Ju. Ah, tá joia. Assim eu colaboro aí no que for possível com os participantes. Oi, pessoal. Oi. Que bonito, já estamos aqui online. Sim. Olha que bacana. Eu já volto aqui. Douglas. Oi, para quem eu não vi ainda por aqui. Oi, Ju. Beatriz. Rúbia. Zé. Ju, você tá muito gata com essa roupa cor-de-rosa, te valorizou muito. Ai, obrigada. Uau! Essa tipo de coisa boa de ouvir, hein? Não, é verdade, você arrasou, eu amei. Ai, que bom. Eu amo rosa, amo. Muito bem, muito bem. Ô, Laura, Sim. me Lolo. coloca começar. como co-anfitrião também. Então, nesse momento eu não consigo, Zé. Na próxima. Jura? Então, pronto, Ju. Pronto. Oi para todo mundo. Olá, Boa boa tarde. tarde. Oi, Cris. Boa tarde. Silvia, Paula, Boa tarde. Hélio, Mercedes, Alex. Boa tarde. Várias pessoas entrando, que bacana. Várias pessoas entrando. Gente! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. O nosso tema de hoje é a meditação para desenvolver projetos e prevenir conflitos. Essa é a quarta da série de palestras que a Audi vem oferecendo nas quartas-feiras à tarde, nesse momento de pandemia, de isolamento social. E é um convite para todos, para podermos olhar para nós mesmos, analisar as relações e o ambiente em que estamos envolvidos. Quem está sempre dando aí para a gente essa oportunidade dessas reflexões todas é a Ana Luísa Isoldi. E a Ana tem a formação dela em Direito, ela é mediadora, tem uma abordagem sistêmica, uma base filosófica sistêmica, e ela é muitas coisas. Ela é do tipo da pessoa que a gente conhece primeiro o nome, pelo menos foi assim comigo, primeiro o nome e depois a pessoa. Nossa! E é muito interessante isso, é muito bom estarmos nesse encontro com essa possibilidade de conhecermos as pessoas, a cara das pessoas que a gente admira, que a gente gosta, e a pandemia tem promovido isso também para a gente, o que é uma coisa boa de um momento ruim, que a gente pode extrair de um momento difícil, né?
a gente faz parte aqui do time da Auge, então eu sou a Juliana Poloni, alguns de vocês me conhecem, outros não. Faço parte desse time da Auge, que vem pensando e praticando a mediação. A Auge é uma empresa que presta serviços de mediação e que também forma e aperfeiçoa mediadores e questões relacionadas ao humano em geral. Então, dentro do nosso tema de hoje, pensando, a gente veio aí com palestras anteriores, né? Esse momento de pensar primeiro a mediação nesse contexto, depois a mediação e as situações do cotidiano que foram surgindo, foram se evidenciando nesse tempo de pandemia. Depois nós passamos a pensar nas questões das empresas, que também é uma grande preocupação desse momento, a questão financeira, empresarial, como é que os conflitos surgindo, como é que eles podem ser abordados. E hoje a gente vai pensar na mediação como forma de desenvolvimento de projetos e na prevenção de conflitos. Então, nesse momento de pandemia, eu tenho, né, uma crença de que parece um momento significativo para a mediação. Porque a gente percebe que sem ter o contexto do judiciário fechado, as pessoas vendo os conflitos acontecendo, surgindo no dia a dia. Então, eu fico pensando que esse é um momento que está sendo colocando aos olhos de toda a sociedade que a gente precisa de outras formas para a resolução de conflito. Então, o tema de hoje nos convida a pensar na mediação, né, antes do momento onde a pessoa se senta na mesa com um conflito instaurado. Pensar como podemos usar a mediação, as ferramentas da mediação, não sei, Ana, se é assim que você, essa expressão ferramentas, se é assim que você usa, se você usa alguma outra, mas pensar nesse momento anterior às pessoas terem um conflito já instalado, instaurado e sentarem numa mesa, né? Como realmente usar a mediação para prevenção dessa escalada, conflitos surgindo no dia a dia, como é que eles podem ser trabalhados para prevenir muita coisa. Acho que é possível, não é, Ana? E eu queria perguntar, de que maneiras você vê a mediação sendo usada dessa forma? Teriam alguns contextos para a gente pensar a respeito disso? Bom, obrigada, boa tarde a todos. Sejam aqui muito bem-vindos. Obrigada, Ju, por ter feito essa introdução. Os conflitos têm várias fases de desenvolvimento. Então, normalmente a gente passa por aquela fase em que ele ainda não está nem instalado e nem percebido. E eu acho que é nesse âmbito que pode se falar em prevenção. A gente tem a fase onde ele está latente, então ele já é percebido, mas as pessoas ainda não foram buscar uma resolução. E aí eu acho que é a fase que a gente ainda pode, de alguma forma, gerir para evitar que esses elementos do conflito se completem. E a gente tem a fase do emergente, onde as pessoas já percebem o conflito e já entabularam uma busca de resolução, que normalmente é onde o mediador atua. Então, muitos mediadores entendem que se não houver um conflito emergente, não tem objeto para trabalho do mediador. Agora, se a gente vai pensar na função do mediador de uma forma mais ampla, talvez faça sentido pensar numa atuação preventiva, onde a gente pode imaginar os possíveis conflitos que vão surgir daquilo e, a partir daí, já construir um acordo antes de deixar que a coisa se escale. E eu percebo que isso é possível em muitos contextos. Por exemplo, quando a gente vai montar uma sociedade e pensar em como essa sociedade vai se constituir, quais vão ser as cláusulas, quais vão ser as funções de cada um,
como que se de repente algum sócio quiser sair, como ele poderia sair e como que seria a resolução de conflitos dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, esse é um contexto super importante de repente, ter um terceiro que possa ajudar na construção disso que, na nossa experiência como mediador, a gente já tem uma noção do que normalmente acontece quando essas tratativas iniciais não são bem alinhadas, né? Então, forma de comunicação, forma de recebimento, equilíbrio econômico-financeiro, distribuição de funções, tudo isso são coisas que, quando a gente inicia um projeto, e aí um projeto de qualquer natureza, é importante ter isso bem alinhado para prevenir conflitos. Até se a gente for pensar no nível da família, a família também pode ser vista como um projeto. E se essa conversa estiver bem alinhada antes da constituição da família e fazendo os pactos necessários de acordo com o que a família também vai evoluindo, isso vai se modificando e pode ser repactuado. Então, na minha percepção, esse olhar mais amplo da função do mediador, essa função que o mediador exerce de olhar para esses conflitos e para as mudanças, principalmente, me parece que é algo bem interessante. E aí, Ju, até lá nos Estados Unidos é relativamente comum uma modalidade de mediação que eles chamam de deal mediation, que é a mediação para essa fase negocial. Então, os mediadores são contratados para auxiliar as pessoas que estão querendo começar um negócio, ou fazer um contrato, ou começar um projeto, com essa visão de prevenir os potenciais gargalos e, a partir daí, já buscar um alinhamento antes que isso aconteça. Era isso? Você está sem microfone. Eu fechei o meu também para não fazer barulho, não interferir, esqueci. Sim, era isso. E quando você fala, me fez lembrar de uma situação de um fim de, né, situações de fim de casamento, em que uma pessoa falasse: poxa vida, se eu tivesse pensado dessa forma antes de me casar, quantas coisas eu não teria feito, né? E é muito interessante, porque quantas coisas a gente faz na vida em grupos, que a gente precisa de combinados. E eu gosto muito de pensar nesses combinados dos grupos. Então, eu acho que olhar para essa palavra que você trouxe, olhar mais amplo do mediador, dessa tarefa de mediador, como é importante. Eu reconheço que acho que a gente pode construir cenários muito melhores e aí sim prevenir os conflitos. Tem um contexto também que eu me lembrei que algumas empresas, né, as empresas elas costumam atender seus clientes com situações de conflito por meio aí dos seus próprios canais. Mas ainda assim tem muitas reclamações e acho que cada um de nós aqui também já experimentou como as empresas muitas vezes tratam os clientes nesse percurso. E eu cheguei a ler uma pesquisa, uma tese de doutorado de marketing, onde a questão dos consumidores, eles diziam que eles se sentiam ofendidos quando eles tentam resolver uma situação de conflito que aconteceu com uma determinada empresa, e aí parece que a empresa está fazendo um favor para eles, que eles estão querendo aproveitar da situação. Tem um pensamento, né, que foi construída na sociedade de que o consumidor se aproveita de algumas situações e que isso deixa o consumidor num lugar muito ruim. E aí eu queria ouvir de você, assim, na sua visão, quais as possibilidades que uma empresa pode ter, né, usar a mediação para prevenir esses conflitos com os consumidores? De que forma ela pode fazer esse trabalho de prevenção para não ficar aí na boca dos consumidores como uma empresa que trata mal os seus clientes? Bom, eu diria que a primeira e talvez a melhor ferramenta seria escutar, porque provavelmente quando surge um conflito com um consumidor ou um conflito não é bem manejado, é porque não houve uma boa escuta, não houve uma compreensão da necessidade do cliente.
seja a necessidade do cliente quando ele adquiriu o produto ou serviço, seja se por um acaso esse produto tiver alguma expectativa diferente ou uma falha mesmo que eventualmente pode acontecer. Então, para mim, isso tem a ver com a escuta e com a percepção da necessidade. Então, forçar um produto para aquela pessoa que não precisa daquilo, ou exaltar características que aquele produto não tem, isso tudo acaba gerando mais expectativa. Então, a gente tem que cuidar disso, porque o pensamento, os princípios da mediação ajudam a gente a construir relações. E eu percebo que cada vez mais nesse segmento do consumo, a experiência do cliente vem sendo valorizada e vem sendo construída com base no relacionamento que o cliente constrói com aquela empresa e a empresa com o cliente. Então, me parece que isso precisa ser pensado pela empresa estrategicamente, como é que ele vai criar relacionamento com o cliente dele. E aí faz parte deste relacionamento também oferecer uma forma de resolução que de fato atenda aquilo que o cliente precisa, porque muitas vezes eu percebo as empresas oferecendo um produto como como algo para substituir aquilo que a pessoa comprou, mas não é aquilo que ela precisa. Eu lembro de uma pessoa que, numa situação de consumo, que ela tinha comprado algo que era para a festa de 15 anos da filha. E aí não chegou, era a decoração da festa de 15 anos da filha. E aí a decoração não chegou a tempo. E aí depois as pessoas queriam substituir aquilo, a empresa queria substituir aquilo por uma decoração ou por outro produto, ou queria continuar insistindo, ou queria então fazer um desconto no valor. Mas o sonho da festa de fim de 15 anos já tinha tido que ser repaginado. Então, assim, o quanto isso significa? Porque a gente tem também, às vezes, um olhar de que a relação de consumo é mais simples, mas ela é imbuída de muita expectativa, conforme o tipo de produto, conforme o significado que aquela pessoa coloca. Então, para mim, nessa questão do consumo, olhar para esse relacionamento como um todo com o cliente e como é que a gente pode melhorar essa experiência, porque a relação com o cliente não termina quando a gente entrega o serviço ou o produto. Ela, se olhar por essa ótica, ela vai continuar sempre. E com um cliente insatisfeito, antigamente contava para 8, hoje conta para todo mundo, né? A gente tem várias histórias aí de clientes que acabaram colocando na mídia e fazendo várias ações que acabaram colocando a empresa numa saia muito justa. E aí isso precisa ter um olhar mais amplo dentro da empresa, né? De como ela gera o conflito como um todo, para ter uma coerência interna também. Então, você pode criar essa experiência no setor de vendas, você pode criar essa experiência no relacionamento com o cliente, você pode criar essa experiência também no jurídico, você pode criar essa experiência na ouvidoria ou no saque, mas isso tudo precisa estar alinhado, porque não adianta a gente ter um saque que faz um atendimento horrível e falar para a pessoa, olha, mas se aqui não resolver, você pode ir para a ouvidoria e lá eles vão te tratar bem. Aí você olha, mas por que você não me trata bem agora, né? Então, é algo que você fala, meu Deus, né? Qual é a lógica? Exato, acho que tem aí muito do que você está falando da empresa pensar estrategicamente isso. Então, ter dentro um plano mesmo de como preparar esses espaços, as pessoas que trabalham na empresa, porque a empresa, ela tem um nome, tem toda uma estrutura, mas na hora da venda, na hora da resolução de conflitos, são pessoas, prepostos dela, que estão ali atendendo. E trabalhar isso me parece que seja um caminho bastante interessante para criar essa estratégia dentro da empresa, né? Eu estou vendo aqui no chat, tem algumas perguntas
a gente vai, no final, assim, a gente vai terminar com tempo de dar atenção para as perguntas. Então, seria muito legal se vocês puderem ir colocando aqui no chat as perguntas mesmo, ou quem quiser fazer com microfone, daqui a pouco a gente vai ter o espaço para responder as perguntas. Tá bem, gente? Tudo bem para vocês? Bom, então, tem ainda dentro desse contexto empresarial, eu também vejo a possibilidade de prevenção dos conflitos entre as pessoas que trabalham na empresa. Você acha, Ana, que a mediação pode ser útil nesse contexto? Claro, claro. E a gente tem várias pesquisas aí de mercado que falam sobre a gestão de conflitos na empresa. E a gente percebe de forma bem clara, né? Quando você tem um projeto que envolve várias pessoas ou que envolve vários departamentos de uma empresa, esse projeto muitas vezes emperra por conta do relacionamento. A gente tem uma falsa ideia de que as pessoas dentro das empresas ficam disputando recursos, mas nem sempre é a ideia de escassez de recursos que, de fato, impacta no desenvolvimento dos projetos. Muitas vezes isso vem de outros lugares, né? Até tem uma pesquisa da DRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, de 2017. Essa pesquisa foi capitaneada pela Fernanda Levi, pelo Mark Burbidge, que são pessoas muito conhecidas na mediação e muito sérias. E lá me parece bem interessante o resultado, que eles mapearam que as causas dos conflitos na empresa, a causa número 1, falha de comunicação. E isso a gente vê no dia a dia com muita clareza, né, que é na mediação, que às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa e não conseguem perceber que estão falando a mesma coisa. E às vezes elas querem dizer uma coisa e falam outra. Às vezes a entonação acaba distorcendo o significado. Então, tudo isso faz parte quando a gente tem um projeto em comum, né? A comunicação precisa estar fluida, porque senão o projeto às vezes trava por conta disso. Uma outra causa que aparece com frequência é a estratégia da organização. Então, essa estratégia da organização como um todo, se a organização não tem uma estratégia que possibilita um alinhamento interno para a realização dos projetos, acaba impactando e gerando conflito. Então, se eu crio também um formato muito competitivo dentro da empresa, isso pode impactar e, em vez das pessoas colaborarem entre si, acabarem brigando, e aí o projeto não sai ou sai aquém da expectativa, né? A criação dos processos internos, se isso também não estiver alinhado, é uma das causas de gestão de conflitos. E a capacitação da gerência. Se a gerência não tiver uma ideia de como gerir conflitos e não tiver uma boa escuta, não tiver uma boa percepção, uma leitura adequada do que está acontecendo naquele conflito e que está motivando o gargalo no projeto, também isso não vai ser eficiente, né? Aí vem a parte da cultura organizacional, da clareza dos papéis e das responsabilidades. Então, se a cultura não estiver clara, se os papéis não estiverem claros, se os valores não estiverem claros, tudo isso é uma porta de entrada para o conflito, né? E pensando em prevenção, a gente consegue construir um projeto claro que nada é perfeito, mas para buscar o máximo possível de previsibilidade e de melhoria na comunicação para que isso flua de forma mais adequada, né? E aí onde é que isso vai impactar nas empresas? Vai impactar na tomada de decisão. Isso saiu nessa pesquisa. A tomada de decisão se torna mais lenta ou menos eficiente.
vai impactar na falta de diálogo, então acaba rompendo a relação, e aí como é que você vai ter um projeto com quem você não consegue falar, e aí não é raro você escutar, mas a fulano não me escuta, Beltrano não me escuta, todas as ideias que eu trago ele corta, e então isso vai gerando daí, né, e aí vai tornando o clima tenso, então você tem uma queda no clima organizacional num sentido negativo, e aonde acaba impactando? Na produtividade. Se eu vou para o trabalho já tenso, se eu não consigo confiar no outro, se eu não consigo me fazer entender e nem entender o outro, a produtividade vai lá para baixo. E aí, aquela empresa começa a perder talentos, porque se a capacidade gerencial não está adequada para perceber aquilo e tomar decisão, essa pessoa vai embora, vai para outra empresa, vai para a concorrência, abre um negócio próprio, ou então acaba tendo as demissões, ou a pessoa acaba deslocando sendo deslocada para um outro departamento na empresa que não é onde ela tem o melhor potencial e talento. A gente pode chegar a ter até sabotagem, omissão de informação, né? E aí começam as faltas, porque as pessoas ficam doentes. Então, olha quantos impactos. E isso, nessa pesquisa, está ali de forma clara, inclusive com os percentuais desses impactos todos. Então, é algo que realmente, na prática, é possível evidenciar nesse contexto das organizações. Isso se reproduz em qualquer lugar. Pode ser nas empresas, isso pode acontecer nas famílias, pode acontecer nas escolas, todo tipo de organização, nas comunidades. É uma grande cascata, né? Porque a hora que você vai falando o que vai acontecendo a partir dali, né? E eu acho que até tinha um comentário no chat, que eu acho que é oportuno, acho que está dentro desse assunto, que a mediação preventiva, ela acaba sendo uma mudança de paradigma, porque as pessoas acham que quando eu vou fazendo combinados, eu estou prevendo que as coisas vão dar errado. Mas é engraçado, porque assim, como tudo é muito mutante e mutável, somos todos mutantes, a gente muda muito de opinião, de pensamento, uma coisa que a gente vai acrescentando. Então, a gente muda enquanto pessoa, o contexto muda porque as coisas vão acontecendo. Então, é interessante a gente pensar o quanto de influência também que tem essa cultura que nós vamos construindo. Então, quando você fala de construir uma cultura organizacional, penso que é exatamente essa mudança de paradigma como um DNA mesmo, né? Uma empresa ou um casamento ou qualquer um desses contextos que possam fazer esses combinados pensando nisso. Somos mutantes, mutáveis, o contexto vai mudar e como é que a gente pode criar um espaço de comunicação para isso. E, de novo, na sua resposta, você foi lá naquela ideia que você costuma trazer de conflito, comunicação e a negociação. Mesmo nesse momento de prevenção, que a comunicação é a grande porta de entrada disso, a ideia de conflito que as pessoas têm de conflito ser uma coisa muito ruim, e o quanto os combinados são essas negociações. O que eu posso fazer por você para conviver melhor? O que você pode fazer por mim? Sim, e mesmo nesse mundo onde a gente tem essas mudanças, e claro, a gente muda o tempo todo, agora a gente está mudando numa velocidade mais rápida, me parece que ter a clareza dos valores é um bom norteador, porque quando a gente tem muitas mudanças, a gente pode se apoiar nos valores. Então, quais são os valores que regem esta relação, ou que regem essa organização, ou que regem a empresa, que vão ser um grande norteador. E aí, toda vez que tem uma dúvida, né, a gente pensa nesses valores. Eu, por exemplo, eu acho super interessante, vou trazer uma coisa muito pessoal minha, né? A minha família sempre teve valores muito claros. E eu venho de uma empresa familiar, que era da família do meu avô, que foi fundada pelo meu avô, que tinha valores muito claros, que eram os mesmos valores da minha família.
E então eu fui tão acostumada dentro desse raciocínio de estar pautada em valores, que até hoje, toda vez que eu estou diante de uma situação que eu considero difícil, complexa, que eu preciso tomar uma decisão, eu começo a pensar assim: o que meu avô pensaria nessa situação? O que meu pai pensaria nessa situação? O que minha mãe pensaria nessa situação? Como a minha avó decidiria isso? E é doido, né? Porque atrás desse meu raciocínio, eu estou buscando os valores da minha origem, né? Então, isso me parece que é algo que ajuda e que norteia, né? E especialmente quando os valores são construídos por meio desse processo, desse trabalho que pode ser feito nas empresas de construção desses valores por meio da escuta, da participação de todos, né? E aí sim esses valores vão sendo incorporados e sustentados durante todo o tempo. E também Muito tem um movimento que a gente observa, Ju, quando as pessoas estão dentro de uma empresa e elas de alguma forma não têm afinidade com aqueles valores, elas automaticamente saem. Isso acontece naturalmente. eu tenho aprendido isso. Peraí, deixa eu impedir. Eu vou impedir isso aqui com licença. Eu não sei nem o que você está impedindo, mas estava tudo bem. Compartilhamento que ia começar sem querer ali. Bom, aí você falou aí a gente falou do contexto do casamento, da possibilidade do casamento, focamos bastante nas questões empresariais, e aí você falou agora há pouco da escola, da comunidade. A minha pergunta tem a ver com isso, assim, que outros contextos é possível, né? Onde mais você acha que a mediação pode ser um instrumento de desenvolvimento de projetos e de prevenção de conflitos? Quais outros contextos? Bom, Ju, na minha percepção, qualquer lugar em que a gente precise fazer algo junto, que tenha uma meta para ser desenvolvida, que tenha algo que tenha que nascer dali, é possível pensar preventivamente na gestão de conflitos. Então, em todas as áreas, a gente tem situações como essa na nossa vida pessoal. Não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas assim, eu vejo isso em toda parte. Sim, eu acho que eu fiquei interessada também. Eu concordo com você de que todas as vezes que a gente tem que construir espaços de relacionamento, isso é muito bem-vindo. A ideia, assim, de como fazer a mediação ser esse instrumento, né? E aí eu fiquei pensando nesse contexto escolar, por exemplo, que você tinha mencionado, e que teve uma das palestras anteriores que gerou aí bastante interesse das pessoas, né? Fiquei pensando, a escola é um lugar para isso? Ou mais na escola é mais um processo de quando já tem o conflito instaurado? A escola é um dos lugares onde a mediação preventiva mais funciona. Só que ela precisa ser adotada pela escola como um todo. Não adianta a gente querer fazer algo parcial, porque se for parcial, a gente vai ter também um resultado parcial. Então, na escola, a gente costuma ter quando trabalha com um projeto, uma sequência de crescimento dessa cultura colaborativa dentro da escola, para que também não seja um rompimento, para que seja algo que vá sendo acolhido pelas pessoas, porque tudo que a gente coloca goela abaixo não funciona, né? E aí, então, o que eu falo sempre da mediação é que a gente precisa conquistar as pessoas para a mediação. Não adianta a gente querer impor algo, né? E muitas vezes eu sinto um pouco esse viés impositivo em alguns contextos. Então, não dá para a gente impor goela abaixo, a gente tem que ir construindo. E esse processo de construção, ele é paulatino, ele é demorado quando a gente trabalha numa escola ou numa organização para fazer uma modificação de estrutura. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa fusão de empresas. Olha o potencial conflitivo de uma fusão de empresas.
Então, a gente tem aí bastante dificuldade de juntar as culturas, juntar né, a missão, para que cada empresa nasceu. Então, se a gente está juntando toda essa complexidade, fazer uma boa gestão disso, com certeza vai fazer com que essa fusão funcione melhor. Mesmo quando você tem uma empresa muito grande que está incorporando uma empresa bem pequena, isso precisa ser cuidado, porque senão vai acabar havendo um boicote, vai acabar havendo uma rejeição das pessoas que se sentem muito oprimidas conforme o jeito como isso é feito. Então, e aí gera perda de talentos, etc, etc, etc. Nossa, muito interessante a gente pensar nessa questão da cultura, dessa cultura sendo uma cultura colaborativa e de construção e não de imposição. E aí isso a gente pode aplicar realmente em diversos contextos, né? Alguém até tinha comentado aí no chat das fusões e aquisições como um espaço onde essas questões acontecem muito mesmo. E uma coisa que eu queria colocar, Ju, é que assim, a empresa desenvolver um raciocínio colaborativo e organizar a gestão de conflitos de forma colaborativa não quer dizer que a empresa vai se tornar pouco competitiva, né? Porque um pouco de competição dentro da colaboração é um espaço saudável também. E uma coisa é a gestão de conflitos colaborativa, outra coisa é a competição em relação ao mercado. Então, são cenários que podem conviver perfeitamente. Ai, que bacana que você trouxe isso, porque muitas vezes quando a gente vai falar sobre isso com as empresas, vem essa ideia de como assim, aí eu não vou mais, eu vou me prejudicar no mercado, né? E a ideia é o contexto, onde é adequado competir, e o mercado é o espaço da competição, mas essa cultura de competição dentro da empresa, quais os resultados que leva? Aí você leu aí a grande cascata que vai acontecendo a partir dessa postura, né? Eu acho muito interessante que você tenha trazido isso, muito bem lembrado. Bom, agora a última pergunta aqui que eu tinha preparado é que quando a gente vai falando desses contextos, dessa forma de olhar para a mediação como prevenção dos conflitos e de olhar, escutar, pensar quais valores, isso me leva para um lugar onde isso é muito parecido, ou será que é a mesma coisa, do desenho de solução de disputas. As empresas podem fazer isso em qualquer espaço? Tem alguma coisa específica? É isso mesmo? Eu tô no caminho de pensar isso? Bom, Ju, eu vejo o desenho de solução de disputas como uma metodologia que funciona no formato de uma consultoria para orientar aquela empresa ou aquela organização a gerir os seus conflitos. Então, ela vai funcionar primeiro com um mapeamento. Então, quais são os principais conflitos de cada de cada uma das áreas dentro da empresa, né? Aí, depois disso, todos os conflitos precisam ser resolvidos da mesma forma? Eu que sou fã de mediação, todos os conflitos devem ser resolvidos por mediação? Claro que não, vai ter conflito que não vai justificar, vai ter conflito que vai ter outro método melhor. Então, é essa construção junto com a empresa de qual é o método mais eficiente, de acordo com diferentes critérios que também serão definidos junto com a empresa, para a solução daqueles conflitos. Aí depois do mapeamento, depois desse planejamento de quais seriam os métodos, aí a gente passa para a fase de implementação desses métodos. E depois a fase de conclusão e de acompanhamento, que é onde a gente vai medir se está funcionando, se não está funcionando, fazer os ajustes. Então, esse raciocínio do desenho de sistemas, que na minha percepção é uma consultoria, ele é aplicável sim nas empresas, e ele também é uma forma de desenvolvimento de projeto, né? Então, a gente tem uma sequência, tem uma lógica, e vai buscar um resultado com relação a isso. Então,
cada empresa vai colocar qual é o resultado que deseja alcançar. O resultado pode ser ter um melhor relacionamento com o cliente, pode ser conquistar um prêmio, pode ser conquistar um reconhecimento perante o contexto, a área em que atua, pode ser economizar e ter mais lucro. Então, assim, tem muitos objetivos que podem ser colocados, até cumulativamente. E aí a questão é como é que a gente constrói isso, né? Muito bom. Muito bom. Pensar, né, nesse espaço como uma grande consultoria. Sim, e eu acho também, Ju, que nem sempre a gente precisa começar com a empresa toda. Porque também a gente pode começar por um setor, por um departamento, ou por uma área. Então, nem sempre a gente precisa pegar o todo. A gente pode começar ou pelo recursos humanos, ou pelo jurídico, ou pela ouvidoria, ou por alguma outra que seja escolhida, né? Mas também a gente pode fazer assim, começa pequeno, faz o mapeamento daquele setor, depois, funcionou, bacana, então vamos para o outro agora. E aí vai juntando, né? Porque vai tendo uma coerência total. Ai, faz muito sentido. Muito bom. De minha parte, muito obrigada por enquanto. Eu vou abrir um pouco para as pessoas, a gente tem aí uns 15 minutos para fazer isso. E antes da gente fazer o encerramento, tem algumas perguntas aqui no chat e tem a possibilidade de abrirmos aí para as pessoas perguntarem. Por onde você gostaria de começar? Por onde as pessoas preferirem começar. Tem várias coisas aqui no chat. Posso ir pensando aqui algumas coisas? Pode sim. Tem uma pergunta aqui do Douglas, que foi feita logo no comecinho. Ana, você acredita que as regras de compliance aplicadas na elaboração de um contrato pode ajudar na eventual prevenção de controvérsia? Sem dúvida que podem ajudar, Douglas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E até trazendo meu pai de novo, eu me lembro quando começou a surgir essa nomenclatura do compliance e tudo isso, meu pai falava assim para mim, puxa vida, agora criaram um nome novo para as pessoas fazerem dentro das empresas aquilo que elas já deveriam fazer naturalmente. Então, isso para mim mostra de forma bem clara que é sim necessário ter mais alinhamento, mais comunicação na hora de criar essas regras. E o compliance serve a isso também, perfeitamente. Era isso, Douglas? E o Douglas... Sim, senhora, 01. Sim, senhora. Tá bom. Tem uma outra pergunta aqui do Douglas, que ele fala da prevenção versus o conflito ser natural. Uma dicotomia ou uma perspectiva diferenciada sobre o que é conflito? Sim, Douglas, acho que depende de como é que a gente olha para o conflito, a gente pode colocar a prevenção... Peraí, não entendi sua pergunta, Douglas. Fala de novo. Eu acho que seria bom ele falar essa pergunta. Explique-se, assim, qual é a tua questão que eu não compreendi bem. Na verdade, Ana, é uma questão que não é só minha, né? Até há pouco tempo eu discuti até com a Célia Regina Zapparoli e a Fernanda Tartucci sobre isso, né? A questão de o conflito é natural, né? Isso todo mundo que lida com gestão de conflitos aprendeu e acredita que seja a verdade. E o que é prevenção de conflito? A prevenção de conflito é uma visão diferenciada sobre conflito, ou seja, é gestão do conflito para utilizar alguma ferramenta para prevenir a escalada, ou isso é uma dicotomia? Né? Porque o conflito é natural. É uma coisa assim, dicotômica? É uma coisa diferente, né? Ou não? Como que a gente olha o conflito? De que maneira a gente olha e que aborda o conflito? Não, e se o né? conflito é tão natural, por que a gente fica querendo não ter, né? Como eu falei no início, eu adoto para mim, e o que mais me fez sentido até hoje foi trabalhar com o conceito do Douglas Calvo, né? Teu xará, até me atrapalhei aqui,
que traz essa questão da prevenção, da gestão e da solução a partir do que a gente já conhece de teorias do conflito, e está também no MUR, né, de quando o conflito já está estruturado por completo em todos os seus elementos, então ele já existe, já é percebido, quando ele ainda não está estruturado por completo e faltam elementos para ele se tornar um conflito, vamos dizer assim, e quando ele já é percebido por completo e já está se buscando resolver. Então, eu acho que isso é uma questão de método de trabalho. Para mim, me ajudou muito olhar por esses dois aspectos para quando eu estou olhando para o conflito. Mas é claro que tem milhões de coisas aí que a gente pode pensar. E quando a gente fala dessa história, o conflito é natural, e é inevitável, que é outra palavra que se utiliza, né? Então, se a gente fala que o conflito é inevitável, a gente está dizendo que não tem como prevenir. Então, para mim, isso não faz sentido, porque para mim, sim, é possível prevenir desde que a gente tenha uma competência, né, de conseguir observar o que pode vir a acontecer. Talvez não em todos os aspectos, mas em alguns aspectos. E com o tempo, assim, muitos aqui de nós somos mediadores, né? A gente consegue perceber isso com clareza, quando a gente, né, que a gente às vezes pega um contrato ou pega uma situação e fala assim, nossa, isso aqui vai dar problema. Vamos já mudar isso, 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 isso? É isso, Douglas? É isso aí, Aninha. Agora, eu penso. Eu prefiro trabalhar com a ideia de que o conflito ele vem para mostrar que algo precisa ser modificado. Eu não gosto tanto dessa ideia de falar, conflito é natural. Né? Eu acho que essa normalização do conflito faz com que, às vezes, a gente não dê a atenção suficiente à profundidade que a gente precisa dar. Então, assim, é óbvio que as pessoas não gostam de ter conflito. Ninguém acorda de manhã e fala, oba, hoje eu tô doida para ter um conflito, eu sempre gostei de ter conflito, eu queria ter um conflito desde que eu era criança e nunca minha mãe me deu um conflito de presente. Não é assim que funciona, as pessoas não gostam de ter conflito. Isso não é, na minha percepção, algo que a gente possa colocar nesse sentido de que agora, é natural ter conflito porque é natural todas as pessoas que estão em relacionamento, em algum momento, ter diferentes percepções. Né? Então, nesse sentido, sim. Agora, normalizar o conflito em demasia me dá um pouco a sensação de que é um jeito de colocar o conflito embaixo do tapete em vez de olhar para ele. Boa colocação, Ana. Muito legal. A Patrícia Fuoco, ela pediu para você falar a pesquisa da ABRH, né? Uhum. É uma pesquisa que está no site da ABRH. Ela teve a primeira versão em 2016, a segunda versão em 2017. E parece que está para sair uma terceira versão. Deixa eu ver o nome dessa pesquisa. O nome dessa pesquisa, só um minutinho que eu já olho aqui. O nome dessa pesquisa é O papel de recursos humanos na gestão de conflitos organizacionais. Esse é o nome da pesquisa. Muito bem. A Isabela deixou uma pergunta aqui. Fiquei com uma dúvida de como apresentar a mediação como um caminho para a prevenção de conflitos na empresa, no sentido de como chegar até as empresas. Então, eu entendi que a questão é como é que a gente vai contar isso para as empresas, que elas têm essa possibilidade de prevenir conflitos, de ter um projeto aí customizado para ela atender melhor, funcionar melhor, ter mais produtividade, etc. As empresas trabalham muito com uma pergunta que é: qual é a sua dor? Qual é a dor do cliente que eu quero resolver? Então, eu acho que essa é a pergunta para a empresa, né? Quais são as suas dores? Porque se a gente chegar na empresa e perguntar quais são os seus conflitos, a tendência é ter uma
uma negativa, a gente não tem conflito aqui, ou tem uma, né, é muito grande. Então, eu acho que é muito mais perguntando, olha, no seu desafio, no seu dia a dia, quais são os desafios que normalmente impedem que os projetos se desenvolvam em todo o seu potencial? E aí você vai chegar nos conflitos, mas talvez não perguntando tão diretamente. Faz sentido isso, Isabel? Isabel ou Isabela? Isabela, que perguntou. Tá. Tem um monte aqui. Ai, meu Deus. Tem alguns comentários aqui que eu vou pedir licença para vocês para ir chegando. Algumas pessoas também queriam saber da pesquisa. Aí tem aqui algumas empresas, pergunta do Murilo. Algumas empresas são movidas por conflito e outras não. Creio a cultura organizacional seja a chave do sucesso, não? Então, eu entendo que essa cultura focada no conflito é algo que está mudando, né? E talvez ela daqui para frente comece a ter cada vez menos espaço. Isso porque a gente percebe que a colaboração ela está entrando em diferentes contextos, né? Então, a gente tem a colaboração no transporte, a colaboração na hotelaria, a colaboração na forma de trabalho, a colaboração que vem da mediação, e assim vai. Só para trazer assim, exemplos que são bem gritantes. Então, eu tenho um pouco a sensação que com as pessoas mais jovens que têm uma forma de pensar completamente diferente da minha, na minha idade, né, começa a ter uma visão diferente até em relação a o que você tem de objetivo de vida. Porque o objetivo de quem está numa empresa muito competitiva, que está em busca de um bônus, isso tinha um lugar numa época, mas parece para mim que isso não é atrativo para as pessoas que estão mais recentes agora entrando no mercado de trabalho com menos idade, né? Então eu vejo, eu tinha um grupo de alunos que eu convivia bastante, eu achava super interessante, porque eles não queriam ter uma casa, eles não queriam ter um carro, o que eles queriam era viver a experiência. Então, todo o dinheiro que eles ganhavam, eles gastavam tendo experiências. E ao mesmo tempo que isso é curioso, porque isso entra dentro das empresas e leva hoje uma inversão também em alguns momentos, porque aí você vai ter uma pessoa às vezes mais jovem, mais especialista, que sabe fazer algumas coisas, tendo um chefe mais velho, que muitas vezes não tem aquela habilidade, aquela competência para aquilo, e aí essa pessoa chega para o mais velho e fala, você não sabe nada, quem sabe sou eu. E aí isso começa a gerar uma porção de conflitos, também em função dessa questão intergeracional, que para mim hoje é o que está efetivamente abalando as organizações. Se a gente for olhar até sistemicamente, né, aquele que chega mais novo e de alguma forma desqualifica o que está ali já antes, né, ou que é mais velho, ou que tem mais experiência. Então, para mim, assim, isso é o que tem abalado muito. E aí, essas pessoas mais novas, elas nem sempre têm o que antigamente a gente chamava de vestir a camisa. Porque se alguém oferecer uma experiência melhor, não é um salário melhor, não é um bônus melhor, não é uma função melhor. Se alguém oferecer uma experiência melhor, eles vão. Eles não têm o mesmo apego, né? Eles não querem estar presos no lugar, por isso eles não compram um apartamento. Eles não querem ter a preocupação de onde deixar o carro, por isso para eles ter carro não faz sentido. Então, assim, é um outro modo de pensar que a gente também precisa olhar, né? Então, eu tenho a sensação que isso vai mudar muito. Já está mudando, né? Murilo, você quer complementar alguma coisa? Corroborar com a Ana, agradecer e dizer que eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e eu vejo o mercado financeiro altamente competitivo ainda hoje, e aí eu fiz um link, uma conexão da gestão de conflitos com
algumas empresas que são altamente agressivas no mercado e que são campeãs de ações por assédio moral. Então, eu lembrei de uma outra empresa, mas que eu não quero citar o nome, que as pessoas chegam à diretoria da empresa com menos de 30 anos. É uma empresa altamente agressiva e que ela tem um modelo de gestão por conflito. Mas isso que a Ana falou, eu gostei muito, que realmente tem uma geração que está chegando que não se sujeita a isso aí. Achei muito legal. Obrigado, Ana. Eu só não sei, Murilo, onde é que isso vai dar. Mas daqui a uns anos a gente descobre. Algumas pessoas corroborando também aqui no chat, né? Tanto a respeito de espaços como startups, por exemplo, da dificuldade, né? Também com vivências complementares, e aí trouxeram design thinking, tem muitas ferramentas e metodologias para esses trabalhos, isso que é legal, né? Tem muita coisa à disposição. O que precisa mesmo na minha perspectiva, no meu ponto de vista, o que precisa mesmo são as empresas aceitarem que isso é uma coisa que pode ser trabalhada desta forma. E a partir disso tem muita ferramenta para fazer. Sim, Ju, e criar um desenho sustentável que faça sentido, porque também, outro dia, por exemplo, eu soube de uma amiga minha que foi contratada para fazer treinamentos em uma empresa sobre gestão de conflitos para 10 turmas, e cada treinamento podia durar 20 minutos. Então, assim, eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim, caramba, né? Tá a serviço de que é isso? Porque se você quer, né, pro forma, ou de fato eles acreditam que a gestão do tempo está tão eficiente que a gente consegue organizar um treinamento de gestão de conflitos em 20 minutos. Né? Eu não cheguei ainda com essa habilidade, eu posso apresentar alguma coisinha em 20 minutos, mas então, assim, é um pouco isso também que às vezes eu percebo nas empresas, muito essa coisa para enxugar gelo, né? Então a gente finge que faz, eles fingem que aprende, fica tudo muito bem, né? Então, às vezes as pessoas ficam nesse nível da superficialidade, que é um jeito também de fingir que o conflito não existe, né? Eu não sei, eu continuo pegando as perguntas aqui no chat. Tem alguém que quer... Tem aqui na ordem que eu estou puxando as perguntas, tinha uma questão aqui da Dani Laubé, não sei se eu falei o nome corretamente. A mediação trabalhada dentro da empresa, pode mudar o modelo mental dos indivíduos de beligerante para colaborativo? Isso seria uma ferramenta que faria eco na pacificação social que a política do CNJ persegue? Eu sempre acho que só a pessoa consegue mudar ela mesma. Eu não acho que ninguém muda ninguém, não. Então, assim, o que a gente pode, a partir da mediação, é mostrar diferentes percepções e fazer perguntas reflexivas para que aquela pessoa possa chegar às suas próprias conclusões de que caminho, que escolha ela quer seguir. Eu não acho que é função do mediador mudar o modelo mental das pessoas, mas eu acho que é uma provocação que o mediador faz constante, é um convite de pensar de outras formas. Então, para mim, e aí a escolha de para que lado as pessoas vão é de cada um. Muito legal. Chegou uma pergunta aqui que, assim, eu fiquei pensando, nossa, como é que a gente vai fechando, né? Chegou uma pergunta aqui que realmente no contexto empresarial as pessoas perguntam muito, que é como propor conversas difíceis ao chefe, sendo que existe a questão da hierarquia. Então, a hierarquia sempre é um tema na organização, né? E esse tema da hierarquia, eu acho que ele passa pelo cuidado, porque conforme o jeito que você leva o tema, com respeito, né? A partir de um lugar, do seu lugar,
né? Então, aí eu acho que é possível começar uma conversa. Agora, se uma pessoa que está numa posição inferior começa essa conversa se colocando numa posição superior a quem está hierarquicamente superior a ela ou anterior, enfim, a gente vai pensando a partir das constelações, você tem aí várias construções de hierarquia. Você pode ter a hierarquia do tempo que a pessoa está na empresa, a gente pode ter a hierarquia pela especialidade técnica, a gente pode ter a hierarquia pela idade, a hierarquia pela função. Então, tudo isso está junto, né? Então, todas essas ordens estão juntas. Então, para mim, o que faz com que a gente possibilite ter conversas difíceis de forma produtiva é fazer isso com muito cuidado e do seu lugar propor eventualmente as modificações, mas com respeito às ordens, né? Quando a gente se coloca acima de algo que é maior do que a gente, provavelmente a conversa vai ficar mais difícil. Bom, esse caminho que o chat foi tomando aqui foi tão interessante, está muito rico a troca também que foi acontecendo aqui no chat. E o próprio nome, né, que as pessoas escolheram de falar das conversas difíceis que apareceu aqui, é uma grande ferramenta, né? O livro, o Conversas Difíceis, comunicação não violenta, e tem tantas outras formas de se comunicar de uma forma onde o outro possa me ouvir. Eu facilite para o outro me ouvir, né? E isso é uma coisa que, se está implementada dentro da empresa, entre as pessoas, nossa, pode também, nesse aspecto comunicacional, ser uma grande fonte de prevenção mesmo. A comunicação cuidada, como você usou a palavra cuidado, né? Sem dúvida, Ju, mas como eu falei, não adianta a empresa fazer vários treinamentos, porque os treinamentos de comunicação estão ali no top do que as empresas fazem, né? Comunicação criativa, comunicação não sei o quê, tem milhões de tipos de comunicação que a gente vê, comunicação eficiente, Agora, a questão é como que a gente... Opa! Sim, a questão é como que a gente de fato faz com que a comunicação seja uma via eficiente. Não adianta a gente buscar isso na superficialidade e depois não conseguir medir a eficácia daquele treinamento, não conseguir acompanhar as pessoas para perceber se elas estão conseguindo implementar, quais são as dificuldades, o que precisa ser revisto. Por isso é um caminho, né? Sim. Ana, Tem uma pessoa querendo falar aqui, a Marinês. Falta 1 minuto, mas acho que vale a pena. A primeira pessoa que quis falar aqui. Vamos lá, Marinês. Eu não estou vendo você, Marinês. Marinês. Acho que ela desistiu. Ou às vezes... não, ela está aqui. Falando, desculpa. É que eu estou com áudio no celular e a imagem no computador. Então, é bem rápido só dizer, sou fã da Ana desde 2017, fiz um curso na Auge, que me recordo, me babando até hoje. Mas eu tenho uma experiência interessante que está me fazendo pensar com toda essa conversa. Eu estou com um espaço de trabalho que é muito interessante, que é bem na prevenção. É um coworking de advogados, mas se chama um ecossistema, se chama Casa Norma, tem uma norma de convivência e tal e coisa, e eu tô lá para fazer a coisa fluir da melhor forma, né? E é um espaço muito interessante, cheio de desafio, mas eu tenho que construir, mas sempre dentro da hierarquia, né? Eu quero construir, ajudar a construir um ambiente de todos, mas esse espaço assim entre a hierarquia, que são os donos da casa, as pessoas que estão chegando, né, que são os advogados membros, mas é muito interessante para mim estar ouvindo tudo isso e eu achei uma experiência interessante de trazer, porque é um espaço bem diferente. Desde o começo eu tô lá para ajudar, como se fosse na sintonia,
né, da conexão e ajudar a criar as situações. Então, eu me lembrei de trazer, ver se, quem sabe, a Ana tem alguma coisa para me dizer, ou mais alguém. Ô, Marinês, Porto Alegre está sempre na frente. Ah, aqui tem umas inovações. O povo gaúcho é tradicional, mas é bem legal o espaço que eu estou trabalhando. Topei um desafio e tanto, mas está sendo uma super experiência. Bacana. Muito bacana, parabéns. Gente. Não tem nenhuma dica? Depois a gente pode conversar, mas para eu te dar alguma dica, eu preciso conhecer mais. Aí você me chama no privado e a gente conversa. Nada. Bom, Ana, são 5h02. Alcançamos aí o nosso tempo. Eu sei que ainda devia ter muitas questões aí. Eu vou passar para você fazer esse final, essa despedida, esse encerramento. Tá, o Zé falou que quer fazer o encerramento por mim. Eu só fico, Ju, às vezes um pouco aflita das pessoas não participarem, assim, falando também, porque eu gosto de ouvir as pessoas. Então, queria saber se está tudo bem com as pessoas. Aconteceu uma coisa interessante aqui no chat, viu, hoje, porque as pessoas foram colocando as perguntas aqui, o que fez ficar extremamente organizado. Isso acho que eu achei muito interessante. Para mim também foi bem diferente, mas acho que foi muito legal, produtivo. As pessoas quiserem colocar aqui mais alguma coisa, aí não sei, fique à vontade aí. Eu queria lembrar todo mundo que está aqui. Oi, boa tarde para todos, muitos conhecidos, uma felicidade ver todos vocês aqui, muito legal. Como a Ju falou no começo, essa é a 4ª palestra de uma sequência que a equipe da Auge está fazendo com a Ana Luísa Isolde, e resolvemos dar sequência a essas 4, e no mês de maio teremos mais 4 palestras, sempre às quartas-feiras, às 4h. Os próximos 2 temas é o mediador e o desenvolvimento da sua carreira. Acho que isso é um tema... E foi um pedido que surgiu aqui também. Exatamente, foi um pedido até da Isadora Noela, do Espírito Santo, e de outras pessoas. E no dia 13 de maio, o mapeamento do conflito nas empresas, que é uma sequência do que se foi falado um pouco aqui hoje. Ok? São todos muito bem-vindos, façam suas inscrições ou apareçam, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis. Tem algumas pessoas perguntando, Zé, caso não consiga participar, como fazer para ter acesso? Muito legal, porque no site da Auge, augemediacão.com.br, a gente está subindo, uploadando todas essas palestras que a gente tem feito, e também tem lá outros materiais que a gente coloca à disposição para todos. É isso aí. Estão perguntando, as palestras são sempre às quartas-feiras. Quartas-feiras, às 4h. 4h, tá? Bom, Ana, eu acho que você pode ficar tranquila, porque as pessoas estão colocando vários comentários apreciativos aqui, inclusive de como foi usado aqui super organizadamente, pessoas colocando agradecimentos e tudo. E eu também quero agradecer a todos pela participação, pela presença. E a gente segue junto esse encontro de quarta-feira, às 16h. Aqui falando alguma coisa ou participando, eu estou em todos também. Adoro. A Rúbia Matos pode até trazer o bebê dela que está vendo lá na tela. Ai, que bonitinho, pequenininho, olha. Que legal. Bom, gente, então, muito obrigada. Olha que linda, agora eu estou vendo. Muito obrigada. Agora que eu estou vendo que tem outras pessoas que eu não tinha visto ainda, então a Cro, o Hélio, a Lúcia, a Patrícia, várias pessoas. Um monte de gente. Eu Salvador. A gente adora. É o seu séquito, Ana. Pessoas que te admiram e que vão junto com você, aonde você for.
Muito obrigada. E se vocês tiverem sugestão de temas também, podem ir mandando para a gente, porque aí a gente vai... a gente tentou contemplar alguns temas que surgiram e a gente pode ir inventando moda aí de outros, conforme que vocês acharem interessante, porque a gente está aqui de coração aberto para fazer o que for melhor para vocês, tá bom? Então, podem trazer aí a sugestão de temas. Com Obrigada, certeza. gente. Beijo, obrigada, gente. Beijo Até a para todos próxima. Obrigada, vocês. Ana. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Valeu.